Olá, meus queridos, minhas queridas, Pai seja com todos, amém? Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o alimento que o Senhor Ele tem dado para nós, amém? Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, amém, meus queridos? Para você que ainda não me conhece, eu sou a irmã Lília, aqui meu esposo e irmão Jesus, estamos aqui fazendo aquilo que Deus, o Senhor, Ele nos ordenou, que nós partilhássemos o alimento que Ele tem colocado na nossa mesa. E Deus, Ele tem falado tremendamente ao nosso coração, meus irmãos. Então, eu vou pedir para você, desde já, que entrou agora nesse canal, se inscreva no nosso canal. Você que já assiste, mas não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, né? Deixe o seu gostei para nós, o seu joinha, para que o YouTube ele venha entender que esse vídeo é bom, né? Meus irmãos, não é a irmã Lília que é boa, não é o irmão Jesus que é um homem bom, mas é a palavra de Deus, é o evangelho do Senhor. Isso é bom, traz ali alento aos nossos corações, traz ali coisas boas, né? Deus é soberano, é o único que pode nos abençoar e nos trazer alívio no sofrimento e alegria. Amém? Vou ler aqui a palavra do Senhor para vocês, está no livro de Efésios, capítulo 2, eu vou ler do versículo 16 ao 22. Amém? Diz assim: Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém? Até aqui o Senhor ele falou comigo. Pode falar, meu pai. Amém. Palavra tremenda, né? Irmão, aqui está a palavra de Deus, para que nós possamos entender um pouco da palavra de Deus e saber o que Deus está falando, o que Deus quer de nós. E pela sua morte, Ele trouxe o quê? A paz. Ele trouxe a união entre dois povos. Quem é dois povos? Eram os judeus e os não-judeus. Não-judeus somos nós. Nós antes era separado de Deus, nós vivíamos longe de Deus. Mas Deus disse, né, para o Filho, né, para que o Filho viesse ao mundo e morresse por nós também. E nós recebemos também essa aliança de Deus, né, para que nós pudéssemos também ter uma vida, uma oportunidade de buscar Deus, de estar diante de Deus. Então, se não fosse isso, nós não teríamos salvação. Se Deus não viesse e morresse por nós, nós não teríamos. Né? Jesus não tivesse,
morrido por nós, viesse morrido por nós não teria salvação. Só os judeus. Mas Deus não quis que só eles fossem salvos. Deus queria que todo mundo, o mundo inteiro, tivesse essa oportunidade de ter a salvação. Então ele veio e destruiu a inimizade que havia entre dois povos, que eram judeus e não judeus. E entre dois povos. E por meio da cruz, ele os uniu um só corpo. Quer dizer, o corpo significa o quê? A morte dele trouxe o quê? A união entre dois povos, né? Nós não tínhamos o quê? A salvação. Mas depois da morte, houve a salvação sobre nós também. Para nós, trouxe a salvação para nós. Então, o que acontece, irmão? Uniu um só corpo. E levou de volta para Deus. Quer dizer, nós estávamos longe de Deus. Nós estávamos ali longe. Nós não tínhamos ali a vida eterna. Mas para nós ter a vida eterna, Jesus teve que vir e morrer por nós. Para que nós tivéssemos também a vida eterna. E assim Cristo veio e anunciou toda a boa notícia. Quer dizer, a notícia de paz tanto a vocês e não judeus, o que estava longe, judeus, o que estava longe, nós estava longe de Deus. Nós não tinha ali a salvação, mas através de Jesus houve a salvação. Amém? Então, irmão, ali estava longe de Deus. Como os judeus que estavam perto dele, por meio de Cristo, que todos nós judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito. Então, ele uniu todo mundo, ou seja pecador, seja o que for, pessoa que ele tem a oportunidade de ir diante de Deus e pedir o perdão a Deus, pedir a salvação, orar a Deus, buscar a Deus, se entregar a Deus. Nós temos toda essa oportunidade agora. Antes não. Antes nós não tínhamos essa oportunidade, era só os judeus que eram salvos. Amém, irmão? Então isso é que Deus está falando. E você tem essa oportunidade de buscar Deus e ser salvo. Amém? Quando nós confessamos o Senhor Jesus, né, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, a palavra diz que o Espírito Santo ele vem e habita em nós. Né? Nós temos a graça sobre nós. Nós somos ali cheios pelo Espírito Santo de Deus. Olha que presença linda, né? A presença do Pai em nós. Irmão, você já imaginou, você já pensou nisso, o que está falando essa palavra, né? Que nós podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai, né? Porque o Espírito de Deus é Ele que habita em nós. E Jesus, Ele se sacrificou. Ele foi ali levado ao matadouro como um cordeiro, né? E ali Ele se sacrificou para nos dar esse privilégio. Isso é um privilégio, meus queridos. Isso é uma coisa assim que nós falamos tão natural assim, como se fosse uma coisa normal, natural. Meu irmão, você daria a vida pelo mundo todo? Você entregaria a sua vida? Você se deixaria ser um sacrifício pelos seus irmãos ou pela sua família ou pelo mundo? Jesus se sacrificou pelo mundo inteiro para que nós tivéssemos os mesmos direitos dos filhos de Deus, do povo de Deus, que eram os judeus na época. Hoje, nós nos tornamos o quê? Cordeiros de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Nós temos o Espírito, a presença do Pai habitando em nós, nos conduzindo. Nós não damos, irmãos, nenhuma importância para isso. Nós não fazemos menção da bênção que está vivendo em nós, que está sobre nós, o que é viver debaixo da graça de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Nós estamos ali preocupados com o nosso dia a dia, com
as lutas que nós estamos passando, com os problemas terrenos, e nós não olhamos para aquilo que nós temos na nossa mão, né? Para aquilo que nós temos de melhor, né? Como diz aí o ditado popular, né? A pessoa tem a faca e o queijo na mão, é só cortar, mas ela não corta. Por quê? Porque não sabe que é só pegar a faca e cortar ali e se alimentar. Nós temos a presença de Deus, o nosso Pai, habitando em nós, e a presença do nosso Deus que habita em nós é a nossa força, é o nosso socorro bem presente na angústia. Meus irmãos, Deus, Ele vem a nosso favor, basta nós olharmos para cima, olharmos para Ele, olharmos para o alto. Minha irmã, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, mas como todos têm problemas, sim, porque Deus, ele não fala na palavra que a vida vai ser só flores, Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu já venci o mundo, vocês vão vencer, né? Vocês vão ter aflição, vão ter luta, vão, mas vocês vão ter vitória. Basta olhar para o alto e pedir socorro para quem você precisa pedir, né, meu irmão? Ah, mas você não sabe, irmã, eu tenho uma enfermidade que não tem cura. Para o homem, irmão, para o homem, porque para Deus tem. Ah, tem. Deus pode fazer qualquer coisa. Né? Então, assim, preste atenção nessa palavra, meus queridos, né? Hoje você não é mais estrangeiro, você não vive nesse mundo aí sem ter alguém que cuide de você. Você se tornou filho do Deus Altíssimo. Você tem a presença dele que habita em você. Se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, creia. Você é filho de Deus e a presença dele habita em você. Então, meu irmão, está passando por dor, está passando por dificuldade, não importa a situação, não importa o seu problema. Lembre-se dessa palavra e fala, Senhor, agora, né, eu aprendi que o Senhor, a tua presença habita em mim. E ore a Deus, ore, mas ore ali com fervor, com amor no seu coração. E se lembre que Deus falou que tudo que nós pedimos a Ele, em nome de Jesus, nos será feito, nos será dado. Então, meu irmão, se coloca na presença de Deus e em nome de Jesus fala, Senhor, eu venho a Ti neste momento para Te apresentar a minha petição. Senhor, eu estou precisando do Teu socorro, estou precisando do Teu auxílio, da Tua providência, não importa o que. E fala, meu irmão, eu oro a Ti em nome de Jesus. E em nome de Jesus, creia que o Senhor, Ele vai operar na sua vida. Ele vai entrar com providência, seja na saúde, seja na vida espiritual, ministerial, financeira, na vida conjugal, familiar, não importa qual a área da sua vida, meu irmão, que você precisa de socorro, Deus, Ele vai operar. Amém? Então, guarda essa palavra no seu coração. Lembre-se que Deus, Ele vem a teu favor, porque a presença dele habita em você, habita em mim, né? Então, vamos viver em santidade, buscando a presença de Deus e crendo que Deus é poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa. Aquilo que é o homem é impossível, para Deus não é. Essa palavra Deus falou até aqui. Eu espero que você, meu querido, minha querida, receba essa palavra no teu coração. Compartilhe essa palavra com alguém que você conhece e sabe que está precisando de uma palavra de Deus, né? Não divulgue a irmã ou irmão, não. Divulgue a Deus. Divulguem a palavra de Deus. Compartilhe a palavra do Senhor. Amém? Você que ainda não deixou o seu like, deixa seu like aí se eu gostei, né? Você que não se inscreveu, se inscreva, meu querido. Você não vai perder, eu tenho certeza, eu creio que o que você está fazendo só vai trazer ganho para a sua vida, porque você está divulgando a palavra do Senhor e trazendo para o teu coração essa palavra. Você vai receber as bênçãos do Senhor. Amém?
Até aqui o Senhor falou conosco. Fiquem com Deus, fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.